Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do Kaur. Eu sou o professor Liberi e hoje nós vamos falar sobre vocativo, certo? Bom, primeiro de tudo, o que é o vocativo? O vocativo, ele é o termo da oração, tá? Na qual nós chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor, real ou imaginário. O vocativo não possui relação sintática a outra expressão da oração, ou seja, ele não está relacionado com o sujeito, com o predicado, diferente aí do aposto, onde tem essa relação com o restante da frase. É a expressão da oração usada para invocar um ouvinte. Geralmente, ele direciona-se à segunda pessoa do discurso, certo? E o vocativo, ele é um termo da oração que usamos com frequência no nosso cotidiano, tá? Então, o vocativo, ele é uma invocação, um chamamento, um apelo, ok? Ele é um termo independente porque ele não faz parte da minha estrutura da oração, certo? Bom, então vamos ver as seguintes frases, para a gente poder fixar melhor. Primeiro, amigos, vamos ao cinema hoje? Lindos, nada de bagunça no refeitório. Então, quando a gente vê esses termos aqui, amigos e lindos, eles são vocativos. Estão sendo usados para se dirigir a quem escuta de formas ou intenções diferentes, como nos períodos anteriores. A utilização de um substantivo na primeira frase e de um adjetivo na segunda. Então a gente conclui que o vocativo ele é a palavra, o termo, expressão utilizada pelo falante para se dirigir ao interlocutor por meio do próprio nome, de um substantivo, de um adjetivo, não é uma característica, ou até mesmo de um apelido. Bom, então olha só, aqui nós temos alguns exemplos. O vida, porque não tenho sorte. Não pense, cara, que me esqueci daquele dia. Lidiane, preciso que você me diga toda a verdade, ok? Então, esses são os termos aqui que são utilizados na oração, certo? Para se referir a alguém. Só que esses termos, eles não são vinculados à oração em si. Então, se a gente retirar ele, ela não perde o sentido. Bom, agora a gente vai ver a diferença entre o aposto e o vocativo. O aposto, ele mantém a relação com um ou mais termos da oração, ou com toda a oração, no caso do aposto da oração. Então, um aposto, ele é dependente desses termos, ou oração. Vamos ver aqui a seguinte frase. Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina brasileira, morreu em 28 de fevereiro de 1935. Então, aqui o nosso aposto, a primeira maestrina brasileira,
não tem autonomia. Ele depende do termo. Qual termo que ele depende? Chiquinha Gonzaga, para fazer sentido. Porque se eu tiro o Chiquinha Gonzaga, eu perco o sentido da minha oração. Porque eu não vou saber quem que é a primeira maestrina brasileira. Ok? Então, já o vocativo, ele é um termo independente na oração. Então, olha só, vamos ver a seguinte frase. Carolina, estudar é a coisa mais importante da vida. Quando a gente vê aqui o vocativo Carolina, ele não se relaciona com nenhum termo da oração. Ou seja, ele é independente. Então, se ele for excluído, a oração continua a fazer sentido. Se a gente exclui o termo Carolina, a minha frase fica: estudar é a coisa mais importante da vida. Então a minha frase não perdeu o sentido, ok? Então, isso é um vocativo. Ele é o termo independente na minha oração, na minha frase. Se eu remover ele, eu não perco sentido nessa oração. Só que tem uma questão. Às vezes, a oração depende do vocativo, certo? Por exemplo, vamos ver aqui a seguinte frase. Tu, que sonhas com riquezas, busca encontrar o teu caminho. Nesse caso aqui, o meu vocativo, que é o tu, ele é independente na oração, tá? Porque ele está se referindo aqui à pessoa com quem se está falando. Então, esse é o meu vocativo, ele é independente. Só que a minha oração seguinte, que sonhas com riquezas, ela está subordinada ao tu, devido ao uso do pronome relativo que, o qual se refere ao termo anterior, ou seja, o tu. Então ela é dependente dele, ok? Eu tenho aqui o meu tu, que é o meu vocativo, ele é independente. E na minha continuação eu tenho que sonhas com riquezas. Por causa do meu que faz alusão ao meu tu diretamente, o restante da minha oração, sonhas com riquezas, depende do meu tu. Agora, imagine a seguinte situação, que a minha frase, tu sonhas com riquezas, busca encontrar o teu caminho. Eu não tenho pronome relativo que. Então o restante da minha oração já não está mais subordinada ao meu tu, ok? Então, pode-se acontecer isso na minha oração. Às vezes, ela pode ser dependente do meu vocativo. Bom, dito isso, nós temos algumas coisas aqui para esclarecermos. Primeiro, o vocativo, ele sempre está entre vírgulas, ok? Vamos observar a seguinte frase. Rita, vem cá, mãe. Então, meu vocativo Rita, e depois eu tenho uma vírgula. Segundo, muitas vezes ele vem acompanhado pela interjeição O. Por exemplo, ó meu
menino. Isso não se diz. O meu vocativo aqui é o meu. Terceiro, as frases estão muitas vezes no tipo exclamativo. Ó jovem, anda cá. Ou poderia ser ó jovem, venha aqui. Certo? E quarto, também serve para encurtar o nome original. Ok? Azulão, cante, amigo. Pare com isso, malandro. Ou seja, ele também serve como forma de apelido. Tá bom? Bom, então essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado. Tchau, tchau.